Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. E para conversarmos hoje, recebemos o professor voluntário da sede Uberaba, em Minas Gerais, Bernardo Norá. Seja muito bem-vindo, Bernardo. Obrigado, Danilo. Olá a todos. É um grande prazer estar aqui em São Paulo com vocês e gravar mais um podcast aí para benefício aí de todos. Muito bem lembrado, Bernardo. Para quem está nos ouvindo agora, nós estamos gravando em nosso estúdio aqui em São Paulo e o Bernardo veio presencialmente para São Paulo para um evento e estamos aqui gravando no estúdio da Nova Acrópole. Bem, hoje nós vamos falar sobre o Kybalion e as 7 leis universais. Naturalmente não vamos esgotar o tema, longe disso. Vamos fazer como sempre, conversar, ouvir, refletir e que a gente possa extrair algumas ideias dessa profunda obra que até hoje tem uma relevância muito grande. Para começar, Bernardo, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a obra, o que significa o Kybalion e o que são essas 7 leis que são tratadas, que são abordadas dentro desse livro. Essa é uma obra muito interessante e que a gente tem muitas frases que traz um ar assim de mistério, né? São temáticas que vão atiçando essa curiosidade filosófica e o interessante é que a própria origem da obra tem essa aura de mistério. Bom, primeiro assim, da parte mais objetiva e concreta, então essa obra foi publicada em 1908, nos Estados Unidos, em Chicago. A publicação foi pela Yogi Publication, uma sociedade que publicou várias obras e que estava localizada dentro de uma loja maçônica, de um templo maçônico. E aí essa própria autoria dessa obra, assim, um tanto quanto envolvida desse ar de mistério. Então se diz que o responsável pela publicação era o senhor advogado, escritor William Atkinson, e que ele teria publicado nessa época vários textos falando sobre temáticas assim filosóficas, muito ligado ao domínio do pensamento, ao domínio do desenvolvimento mental. E ele tinha inclusive vários pseudônimos nessas publicações. Um desses pseudônimos mais conhecidos é o Yogi Ramacharaka. E aí, assim, às vezes se diz que ele era advogado e que ele tinha isso como uma outra atividade, ele queria, assim, talvez separar as duas coisas, enfim. Se diz essas coisas que ele teria esses vários pseudônimos. Então, a obra Kybalion, que é atribuída uma autoria dos 3 iniciados, que seriam ensinamentos que vêm do Hermes, 3 vezes nascido. Então há também essa referência que a obra teria sido escrita por 3 iniciados, tendo como base ensinamentos que teriam sido compilados diretamente pelo mestre, pelo sábio Hermes. E também há uma própria referência ao Hermes, enquanto um sábio, um sábio grego, um sábio do Egito Antigo, e que de forma geral essa obra pretende ser uma herança de um ensinamento hermético, da filosofia hermética, que teria surgido desde do Egito, passado pela Grécia, transcorreu aí séculos aí através da Idade Média e que chegou nos dias de hoje através dessa publicação. Então a palavra Kybalion, ela tem uma etimologia hebraica, etimologicamente equivale muito ao termo Cabala, tá? E Kybalion significa aquilo que vem de cima, aquilo que vem do alto. Então, como se fossem ensinamentos que vêm de um ser elevado, de uma mente iluminada, de um ponto mais alto de sabedoria, ou que vem desse sábio, desse mestre
chamado Hermes. Bom, em linhas gerais, é isso que a gente poderia falar sobre a publicação e a origem desses ensinamentos. Também se atribui assim a filosofia hermética como uma filosofia universal, que pretende estar por trás de várias doutrinas filosóficas de várias épocas aí, tanto do Egito quanto da Grécia. Em relação à obra, Bernardo, você falou que é um pensamento que vem de cima, uma ideia que vem elevada. E é curioso porque a obra, o primeiro pensamento, o primeiro aforisma é: o universo é mental, o todo é mental. Eu gostaria que você falasse sobre o todo, porque essas 7 leis emanam dessa concepção do todo e dessa ideia de unidade. A gente vai encontrar isso nas tradições platônicas, egípcias. O próprio Plotino vai falar disso também, da ideia da unidade, do todo universal, do cosmos. Isso é muito importante antes da gente entrar nas 7 leis propriamente ditas. Exatamente, Danilo. Realmente a obra, ela é muito, muito interessante, muito fantástica, e que ela é muito direta, né, em relação ao seu propósito e os seus ensinamentos. E eu acho que vale a pena aqui a gente aproveitar e relacionar um pouco também do que a gente conhece dos clássicos da filosofia, desses grandes filósofos que a gente estuda, como Platão e Plotino, e que a gente vai percebendo. Então a gente em Nova Acrópole, que tem contato aí com várias escolas de filosofias e obras filosóficas do Ocidente ou do Oriente, a gente vai percebendo uma similitude entre vários ensinamentos do Kybalion e várias temáticas da filosofia dos nossos programas de estudos. Então aqui, essa ideia do todo, que é uma ideia muito bem colocada na obra, muito enfatizada logo no início, e é uma ideia muito enigmática, e particularmente para mim me toca muito, porque isso sempre esteve presente na minha busca filosófica, e acredito que na busca filosófica de várias pessoas, querer entender como as coisas surgiram. Então a obra, né, o Kybalion fala o todo, né, o todo como esse primeiro princípio, de onde tudo vem. E que é uma abordagem de várias religiões, né, querer explicar a ideia de Deus, e que também na filosofia vemos vários ensinamentos para nos falar desse princípio, dessa origem. Gostaria aqui de falar primeiramente ou sintetizar em 3 grandes mestres da filosofia da Grécia Antiga, que é o Parmênides, que é Platão, e Plotino, numa ordem aí até mesmo cronológica. Então Parmênides, ele vai chamar esse primeiro princípio que dá origem a todas as coisas, vai usar a terminologia ente. Em grego é ontos. Ente é E-N-T-E. Então, essa ideia de um primeiro princípio que deu origem a todas as coisas, que participa de todas as coisas, justifica todas as coisas. O Kybalion chama de todo, Parmênides aqui vai chamar de ente. E aí tem algo muito curioso, porque apesar de termos muitos poucos fragmentos de Parmênides, Parmênides traz certas características desse princípio primordial e que são muito similares ao que o Kybalion fala. Então o Kybalion fala que o todo ele é incognoscível, absoluto, infinito e imutável. E Parmênides, esse grande filósofo da Grécia Antiga, né, também conhecido como um pré-socrático, ele fala que o ente ele é homogêneo, ele é uno e ele é imóvel. Então, às vezes com palavras idênticas e às vezes com palavras quase equivalentes, eles trazem essa caracterização desse primeiro princípio. Platão também fala de um primeiro princípio que deu origem a todas as coisas, né, que ele chamava essa ideia do bem supremo,
ou bem absoluto, e que equivale a esse termo do absoluto também que aparece na obra. E Plotino nos fala da ideia do uno, de todas as coisas que vieram do uno, todo o cosmos surgiu do uno e tudo vai regressar a esse uno. Esse uno como uma marca presente em todas as coisas. Também na obra o Caibalion fala, tá, mas por que esse todo que vai se expressar através de uma mente vivente infinita, do espírito, e organizar o cosmos, por que do todo surge o mundo? Então é um questionamento tanto enigmático, e que isso é uma das questões muito interessantes na história da filosofia antiga, como Parmênides, Platão, Plotino, entre vários outros filósofos, buscaram as suas formas de explicar esse grande mistério, né? Porque o uno entra em ação e gera o mundo, porque o todo entra em ação e gera o cosmos. Caibalion fala que ele tem a sua própria razão, ele tem o seu próprio motor, algo parecido a Aristóteles, como fala esse motor imóvel, que põe tudo em movimento, mas não precisa nada que o coloque em movimento. E de qualquer forma sempre fica um mistério. Então se diz que quando se perguntaram isso para Hermes, para o sábio, o mestre Hermes, ele se calou. Ou até mesmo para ele isso era um mistério, ou era um mistério também de qualquer forma tão profundo que não caberia em palavras. Então acho que a obra leva essa uma reflexão a um tema que é um enigmático, né, que a gente chama do enigma de Deus, ou mistério de Deus. Nos leva a uma reflexão interessante, mas a gente percebe que ali tem um ponto ainda que a gente tem que seguir refletindo, investigando e meditando. E aproveitando o ensejo que você falou dessa não resposta do Hermes, né? É importante falar um pouco também dessa figura com o pouco que a gente tem de dados bibliográficos, históricos, míticos, porque definir um ser desse, quando a gente vai ler a obra, né, Bernardo, lá descreve a Hermes como o grande iniciado ou 3 vezes iniciado. E essa palavra iniciação hoje tem uma conotação bem distinta. São momentos históricos diferentes, claro. Hoje a gente tem iniciação em violão clássico, iniciação em música, iniciação em inglês ou iniciação em qualquer outra área, mas é algo muito diferente do que ocorria na antiguidade, ou seja, a iniciação era um processo profundo espiritual e moral de cada indivíduo que participava dessa experiência. E por essas razões eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre Hermes, que é reconhecidamente, pela tradição filosófica, um sábio, um iniciado, um avatar e também representa um grande mestre da humanidade. Quando se fala dentro da filosofia hermética ou da filosofia esotérica, que a gente estuda nas obras de Blavatsky, que serve de um apoio muito bom para entender profundamente esse tipo de obra, como o Caibalion, o próprio Corpus Hermético, a gente compreende que essas iniciações correspondem a graus de sabedoria. Realmente são mistérios da vida, mistérios do ser humano, e que tem um valor bem diferente do que se usa às vezes a nível popular, a nível comum. E que se refere realmente a graus de aproximação da sabedoria. Então quando se fala assim, o 3 vezes iniciado, realmente é como se ele tivesse num patamar muito elevado. Não era simplesmente um sábio comum, né? Mas é como se fosse um sábio, é o que deu aula para os sábios, vamos dizer assim. Então a palavra Hermes é uma palavra grega, assim como a palavra Egito também é uma palavra grega, assim como os gregos denominavam o Egito, que tinha esse conhecimento misterioso, enigmático. Então tem até o símbolo do Hermes, que é o caduceu, e que deu origem, de certa forma, a alguns símbolos modernos, como o símbolo da contabilidade, o símbolo da comunicação, o símbolo da medicina, apesar do que na medicina também tem o outro símbolo que veio de Asclépios, enfim, que às vezes as pessoas se confundem, mas
têm origens distintas. Por outro lado, também Hermes é uma referência a um avatar, como se diz, no Egito. E no Egito, chamado de Tote, esse que trouxe os hieróglifos, esse que trouxe as ciências, a sabedoria. E a grande filósofa Blavatsky, do século XIX, fala desse Hermes egípcio e dessa sociedade hermética no Egito Antigo, que realmente seria uma escola desses grandes iniciados. Então, aí seria uma forma de a gente compreender como esse conhecimento, essa filosofia hermética passou do Egito para a Grécia e chegou, pelo menos, algo até nós. Mas, então, tem várias formas de entender esse Hermes, ou seja, como um símbolo da mitologia egípcia, ou Tote, ou na mitologia grega, Hermes, como esse grande mestre de sabedoria no Egito Antigo, esse grande sábio, ou até mesmo um conjunto de mestres e discípulos perpetuando conhecimentos fundamentais aí sobre os mistérios da vida e os mistérios humanos. Agora, falando das 7 leis propriamente ditas, Bernardo, é muito profundo quando a gente começa a entender o que essas leis significam. Mas eu gostaria que você falasse primeiro dessas leis, ou seja, o que o livro vai apontar, quais são essas ideias, o que está sendo falado ali, porque a gente lê a primeira e, poxa, o universo é mental, o todo é mental. Depois vai falar do ritmo, que tem a ver com ciclos, mas enfim, eu gostaria que você falasse dessas 7 leis e como podemos refleti-las de maneira bem objetiva e concreta na nossa experiência diária. O número 7, ele é bem simbólico para nós, né, Danilo? Inclusive, tem uma frase, não do autor, mas atribuída aí ao Hermes, ou a esse Caibalion mais hermético que a gente não conhece, e que diz que os princípios da verdade são 7. Aquele que os conhece perfeitamente possui a chave mágica, cujo toque abrirá todas as portas do templo. Então traz aí o 7 como um conhecimento, como uma chave para abrir o entendimento a certos mistérios do ser humano e da vida. Então a gente vê o 7 expressões da nossa vida mais cotidiana, 7 notas musicais, 7 dias da semana. Aí na física, as 7 espectros da luz branca. Tá? E para além disso, também dentro da filosofia oriental, a gente estuda também os 7 planos da natureza, a constituição septenária que a Blavatsky nos ensinou, os 7 veículos, né, da constituição humana. Então a gente vê que isso não é só uma coincidência, mas que realmente é uma chave de compreensão. Também os filósofos antigos classificavam o sistema solar de uma forma septenária, com 7 astros. Então tudo isso vai fazendo essa frase ter um sentido maior, mais profundo, né? Então o que é esse templo? Né? Será que é só um lugar físico? Ou será que é um estado de consciência? Poder compreender coisas mais profundas em relação a nós mesmos, em relação ao nosso entorno. E efetivamente é isso. Então existem planos mais sutis, mais elevados da nossa própria constituição humana que a gente não conhece ou a gente não tem acesso. E também a compreensão do próprio mundo mental. Platão falava da teoria das ideias, falava do mundo das ideias. E que o mundo das ideias é a causa do mundo manifestado. Isso vai totalmente ao encontro disso que às vezes a gente mais conhece como no hermetismo, dessa ideia do universo mental, como universo como esse produto do pensamento do todo. Sobre os 7 princípios, realmente, aí a obra traz a nomenclatura, né, de cada um deles, traz uma frase sobre cada um deles,
que teria havido então do próprio Hermes, e uma série de reflexões, como forma de a gente aprender a se harmonizar consigo mesmo e com o nosso entorno. O primeiro princípio é o princípio do mentalismo, o segundo princípio é o princípio da correspondência, o terceiro é o da vibração, o quarto é o princípio da polaridade, o quinto é o princípio do ritmo, o sexto é o princípio da causa e efeito, e o sétimo é o princípio do gênero. Então, como entender esses 7 princípios? A gente entende como 7 leis da natureza, 7 leis do nosso mundo. Talvez abarque aí desde o sistema solar, esse macrocosmos, até o microcosmos que hoje a ciência avançada já começa a desvendar para nós. Tá? Então, dentro dessa ideia do primeiro princípio, que é o princípio do mentalismo, né, que fala que o universo é mental, como se todo mundo fosse o universo, a criação, né, ou a geração, a emanação, como se fosse esse produto do pensamento do todo, esse todo como essa causa primeira. E fala sobre essa arte da alquimia mental. Isso para a gente é muito prático, tá? Que é realmente ter esse domínio sobre o nosso pensamento e entender a importância que o nosso pensamento traz para a nossa forma de vida. Então a gente vai encontrar isso em várias filosofias e realmente o nosso pensamento, a nossa razão, a nossa mente pode ser um grande aliado ou um grande obstáculo. E aí o Kybalion coloca aí como um princípio de evolução, ou seja, dominar a mente como uma parte uma etapa, o ser humano, uma etapa a ser conquistada para a sua evolução. O princípio da correspondência, que também é bem conhecido, né? Assim é em cima como é embaixo, assim embaixo como em cima, fala dessa relação do macrocosmos com o microcosmos e mostra essa relação que existe entre a natureza e o ser humano, entre o cosmos e o ser humano. E lembrando que, por exemplo, para os gregos a palavra cosmos não é simplesmente universo, mas é um mundo organizado e que a nossa vida aqui também tem que ser organizada. E quando a gente coloca ordem em nossa vida, a gente entra nesse estado de harmonia, né, com a natureza e com o mundo. Temos o princípio da vibração, que fala que nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Então tem esse tema tão interessante dos pré-socráticos, que é o tema do movimento. Ou seja, para onde vamos nos mover? Estamos sempre em movimento. Existe a transitoriedade das coisas, mas será que temos algo em nós que permanece? Por outro lado, fala da vibração, né? Desde do espírito puro até a matéria, tudo está em vibração e há distintos graus de vibração. E então, muitas vezes, as nossas emoções, os pensamentos estão numa vibração mais vulgar, mais baixa. E aqui está o ensinamento de elevar, sutilizar a vibração das nossas emoções e pensamentos, com ideias mais elevadas e com sentimentos mais refinados. O princípio da polaridade, que também é muito interessante, tudo é duplo, tudo tem 2 polos, mas aqui não fala de uma dualidade. Mas o que a gente encontra na filosofia é essa coincidência dos opostos ou a harmonia dos opostos. Então, para Platão e Plotino, não existe essa dualidade bem e mal. Chamamos bem é uma ideia de bem, algo luminoso. E o mal é estar afastado dessa ideia do bem. E entre essa ideia do bem, entre esse afastamento, há vários degraus, há vários graus. E a ideia é que a filosofia, como um elemento ético, formativo, e que promove a vida moral e a vivência das virtudes,
nos leve a nos aproximar dessa ideia do bem. Então, assim como Platão, também na obra que a gente estuda, o Bhagavad Gita, que fala dos Pandavas e Kauravas, virtudes e defeitos, todos em nós temos essa luz e essa obscuridade. Temos esse bem e esse afastamento do bem. A ideia é que a gente possa fazer com que a ideia do bem e a luminosidade prevaleça cada vez mais em nós. O princípio do ritmo, e que também vai falando nesse movimento pendular das coisas, e também traz essa ideia da transitoriedade, dessa compensação, que de repente tem um movimento para o alto, depois tem um movimento para baixo, e que a gente deve aprender a se relacionar com esse ritmo da vida, com esses ciclos da vida, e não considerar um ritmo ou um ciclo total, mas que, sendo ali algo que a gente considerara bom ou ruim, tem sempre algo aí para a gente aprender. O princípio de causa e efeito, que ele é muito interessante, onde para o Kybalion, assim, não existe nada ao acaso. Tudo tem uma causa. Até mesmo jogar os dados e ter um determinado número, isso é fruto de uma causa. A gente pode não conhecer as leis, né, que trabalharam ali e geraram aquele resultado, aquela consequência. Mas tudo é um grande encadeamento de causa e efeito. Então isso é muito interessante, para a gente poder refletir que todas as nossas ações vão ter consequências. Seja o que a gente faz, o que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente diz, e que tudo que acontece com a gente teve uma causa prévia. E a filosofia é essa busca de compreender as causas. E realmente, para a gente poder lidar melhor com as situações, sempre há que buscar as causas que a geraram. E, por fim, fala o princípio do gênero e esclarece que não está falando do gênero como um entendimento comum da palavra, mas aqui como a ideia da geração. Tudo está em constante geração, e aqui é muito legal relacionar também com a filosofia chinesa, o princípio do yin e do yang, porque tanto essa aparente dualidade está em todas as coisas, como o princípio da polaridade explicou, e como também o yin e o yang, ele está em constante geração e regeneração. Assim como na natureza está tudo se gerando, desenvolvendo, envelhecendo e renascendo. E isso faz parte do movimento da vida. E compreender isso é algo que faz parte dessa alquimia mental que o Kybalion fala, dessas profundas transformações que temos que gerar em nós mesmos, realmente para viver de forma mais harmônica com a natureza. Então isso que a gente vê muito na filosofia, né, de viver em harmonia com a natureza, a compreensão cada vez mais profunda desses 7 princípios herméticos e a percepção disso na nossa vida, não só como uma teoria, mas como realmente uma compreensão, vai nos levando paulatinamente a esse estado de maior harmonia e coerência com nós mesmos e com a natureza ao nosso redor. E você trouxe agora mesmo, Bernardo, essa ideia de relacionar com a nossa vida. Para encerrar, eu gostaria que você falasse justamente isso. Eu lembro que quando eu li também a primeira vez a obra, eu busquei relacionar com a minha vida, com a ideia da mente, ou seja, o que eu estou mentalizando. São coisas boas, são coisas de valor. O ritmo também, ou seja, as coisas que eu fazia, elas tinham um ritmo, ou era algo que eu fazia um dia, depois deixava de fazer. A ideia da polaridade, buscando uma unidade entre as divergências, enfim. Quando a gente relaciona com a vida, o livro faz todo um sentido. E é disso que eu gostaria que você falasse para encerrar, porque imagina que há uma pessoa que vai ouvir o nosso podcast que de repente não sabe nem o que é o Kybalion, e não há problema nenhum nisso, mas ela fala, poxa, como é que eu relaciono com a minha vida isso? Como é que eu entendo isso? Uma pessoa que trabalha com,
sei lá, com um escritório que trabalha com números, como é que ela vai relacionar a ideia da mente, da organização, da vibração? Tudo isso tem a ver com a vida de todo ser humano que existe no mundo e vai continuar tendo sentido ao longo de toda a história enquanto o mundo for mundo. Então gostaria que, para encerrar, você fizesse essas relações práticas filosóficas para que todos os que vão nos ouvir, conhecendo ou não a obra, possam se relacionar com ela, ler o livro e falar, ok, eu consigo aplicar algo disso. Que esse é o ponto mais importante da filosofia, né? Como relacionar e como viver. O livro, logo no início, tem uma frase dessas que vem entre aspas, atribuído a esses ensinamentos direto do Hermes, que é: os lábios da sabedoria estão fechados, exceto aos ouvidos do entendimento. E aqui é o exercício nosso de buscar realmente esse entendimento, essa compreensão, que não é uma compreensão só simples, não é só uma questão de ler um livro, é realmente ler, parar, refletir, reler e começar a fazer essas relações. Porque realmente, à medida que a gente vai entendendo, a gente vai realmente conseguindo colocar isso em prática, que é a ideia da sabedoria. Tá? Então, por exemplo, o princípio do mentalismo, que fala assim, essa ideia do universo é mental, do poder da mente, e como isso nos afeta, né? Então, às vezes, diante de um desafio que a gente tem que enfrentar, né, a nossa mente já coloca isso de uma forma negativa: não vou conseguir, vai dar errado. Né? Então, ou seja, se a mente tem esse poder, como está ensinando o Kaibalho, e a gente reconhece que esse ensinamento é válido, a gente vai ter que mudar essa postura. Né? Então vou ter que, não é simplesmente também porque eu pensar que tudo vai dar certo, mas se eu não me esforçar também não vai dar certo. Mas a gente vê a influência da mente, né, no estado de ânimo. Não, hoje eu estou cansado. A pessoa já pensa assim, já está reforçando algo que até mesmo ela pode estar sentindo, ou às vezes que ela pode estar até mesmo criando, até no processo psicossomático. Tá? Então, como a gente tem que aprender, né, a dominar aí a nossa mente, os nossos pensamentos. Quando a gente pensa aí no princípio do gênero, da geração, do ritmo, e refletir, por exemplo, sobre as questões de saúde e doença, vida e morte, e poder compreender isso como algo que faz parte do movimento da vida, da natureza. Então, pro Kybalion, as coisas não vieram do nada, tampouco pode ir pro nada. Né? Então, tudo faz parte de um movimento. Se tem leis, é porque também tem uma inteligência aí. E o Kybalion e vários outros filósofos explicam isso, né? Essa inteligência do mundo. E compreendendo isso, nos ajuda a lidar melhor com essas questões da vida que vão nos afetando, né? Saúde e doença, né? Vida e morte, né? Vitórias e derrotas, sucessos e frustrações. Também a compreensão do princípio de causa e efeito. Tá? E também esses princípios, à medida que a gente vai lendo, relendo, estudando, refletindo, vamos entendendo como eles estão interligados. A gente vai estudando separados, mas uma coisa está interligada com a outra. Então, às vezes, acontece uma situação chata na nossa vida e a gente se revolta, mas isso tem uma causa. Né? E também tem uma solução, ou pelo menos uma forma de lidar com isso. E ao invés de a gente ficar preso, né, em reclamar, buscar esse entendimento do que está acontecendo, buscar essas causas. Então isso é interessante. Então aí, outra frase aí do Kybalion diz: aquele que compreende a verdade da natureza mental do universo está bem avançado no caminho da maestria. Então, à medida que a gente realmente consiga fazer nessas pequenas relações, essas pequenas aplicações, realmente aí inicia esse caminho da mestria e realmente aí é o caminho do verdadeiro aprendizado. Dessa maneira, encerramos essa nossa conversa de hoje. Mais uma vez agradeço a presença do professor Bernardo Noray e, claro, desejo que seja sempre muito bem-vindo aqui no podcast da Nova Acrópole. Muito obrigado, Danilo, e até a próxima.
Até a próxima. E para aqueles que queiram nos contatar, podem fazê-lo através de nosso site nova-acrópole.org.br/podcast. E para quem quiser saber mais sobre o nosso curso de Filosofia para Viver, basta acessar nova-acrópole.org.br. Até a próxima. A trilha deste podcast é de autoria de Mozart e chama-se Sinfonia número 40 em Sol menor, K 550.